maneira, eu jogo o clima lá no alto. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Luiz Matemático e estou voltando aqui com mais uma videoaula. Matemática Básica, continuação, aula 5. Hoje a gente vai dar continuidade ao curso de radiciação. Vamos apresentar para vocês as propriedades de radiciação. Eram 6, eu consegui aqui juntar, a que seria a 1 e a 2, e transformar em uma única, e aí eu diminuir para 5 propriedades. Observe aqui a primeira. Eu tenho um radicando elevado a uma letra P e tenho uma raiz enésima. O que é que eu posso fazer? Eu posso retirar esse radicando dessa raiz. Eu posso fazer o caminho de ida e de volta. Vocês vão ver que a gente pode tanto tirar da raiz e transformar em uma potência fracionária, de expoente fracionário, como também eu posso transformar uma potência de expoente fracionário em uma raiz. Então vamos lá. Se eu tenho A elevado a P, a raiz enésima disso, eu posso transformar esse caso aqui em A elevado a P N. Uma maneira fácil de você gravar é o seguinte. Observe, esse P ele está dentro da raiz e esse N ele está fora. Então eu vou dizer o seguinte, esse está no Sol e esse está na sombra. A gente faz o contrário, faz uma inversão. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. E eu posso fazer isso no caminho de volta. Eu posso pegar quem está na sombra, voltar e ir para o Sol, e quem está no Sol, voltar e ir para a sombra. E aí o que a gente pode observar? Essa 1.1 é a resolução de todas as raízes. Na verdade, as raízes são resolvidas através dessa propriedade. É porque a gente não percebe, a gente sempre pula um passo. Observe, se eu pegar aqui e transformar A elevado a N sobre N, algo dividido por ele mesmo, por esse mesmo algo, isso aqui dá 1. Então, a resposta disso aqui seria A. É por isso que, por exemplo, eu coloco aqui, raiz de 16. Raiz de 16, o que seria o 16? O 16 seria o 4 ao quadrado. E aí o que acontece? É por isso que a gente faz isso, ó. Corta e a gente fica como resposta da raiz de 16, o número 4. Observe aqui a segunda propriedade. Ela diz o seguinte, se você tiver um produto de duas raízes de mesmo índice, você pode unir esse radical e transformar em um único radical com o mesmo índice e os radicandos eles se multiplicam. Então eu posso transformar essa raiz aqui em raiz de enésima de A vezes B. E aí eu posso fazer a mesma coisa voltando. Pare para pensar. Eu vou apagar aqui e vou colocar um exemplo numérico para que você observe. Digamos que eu tenha uma raiz de 1.600. E aí, às vezes a gente fica assim, bom Luiz, para que eu vou utilizar essa raiz? Onde é que eu vou usar essa propriedade? Observe o seguinte, você pode reescrever esse 1.600 em 16 vezes 100, não é isso? Só que reparem, olha a facilidade aparecendo para você. 16 tem raiz, é 4. 10 é a raiz de 100. Então a resposta disso aqui seria 16, a raiz de 16, que é o 4, e a raiz de 100, que é 10. E aí eu tenho como resposta 40. Ah, Luiz, eu vou ter que usar isso sempre? Não, lembre-se. Propriedades, ele tem como ideia facilitar o conceito para que você use com uma aplicação mais confortável. Então, vamos lá para a propriedade 3. Assim como eu posso, na multiplicação, se tiver o mesmo índice, eu multiplicar os radicandos, eu também posso dividir. Então, eu posso dizer que isso é raiz enésima de A sobre B. E aí aqui acontece um exemplo fantástico. Repare, se eu for extrair a raiz de 300 e a raiz de 3, eu não consigo tirar, eu não vou para lugar nenhum. Não existe a raiz de 300 no contexto dos números naturais e não existe a raiz de 3 no contexto também dos números naturais. Então, eu vou para a propriedade e aí o que eu faço? Raiz
quadrada de 300 dividido por 3. E olha que lindo, a matemática realmente é fantástica. 300 dividido por 3, 100. E aí a raiz de 100 se transforma em 10. Olha você, uma coisa que você não poderia fazer, você pode utilizando as propriedades. Pense nisso, é muito bom saber essas propriedades. Vamos lá, propriedade 4. Então, na propriedade 4, ele diz o seguinte: se eu tenho uma raiz elevada a um terceiro expoente, eu posso simplesmente transformar esse expoente, colocar ele aqui dentro, multiplicando o P. Isso me lembra muito aquela propriedade potência de potência, que você pode acompanhar na aula anterior sobre propriedades de potências. Então, observe, eu posso transformar isso em raiz enésima de A elevado a Pm ou MP. Então, ficou bastante fácil. Eu coloquei um exemplo numérico. Aqui, por exemplo, eu não ia para lugar nenhum. Eu ia ficar com raiz sexta de 5 ao quadrado, que seria 25. Não teria como sair. Então, eu venho, transformo isso em raiz sexta de 5 elevado a 2 vezes 3, que é 6. E aí, voltando para o conceito da propriedade 1, eu transformo isso aqui em 5 e resolvo e acabo com o meu problema. Fantástico, não é isso? Na propriedade 5, ele diz o seguinte: se eu tenho raiz de raiz, eu posso simplesmente multiplicar os índices. Então, olha só, eu tenho uma raiz enésima grande de uma raiz enésima de A. Então, o que seria essa resposta aqui? Eu posso transformar em uma única raiz, repetir o radicando A e multiplicar os índices. Como exemplo, eu tenho raiz cúbica de raiz quadrada de 64. Esse exemplo aqui, você pode pensar: poxa, Luiz, eu poderia fazer a raiz de 64, que eu sei que é 8, e depois a raiz cúbica de 8? Pode sim, você vai chegar no mesmo resultado. Só que o nosso objetivo aqui é aplicar as propriedades. Então vamos aplicar a propriedade. Eu posso transformar isso em uma única raiz. 3 vezes 2, 6, de 64. Raiz sexta de 64. Quando a gente fatora esse 64, a gente chega ao expoente de 2 a sexta, raiz sexta. Então, ó, corta, corta, bye, bye, adeus. E aí eu fico com 2, que é o resultado dessa raiz. Então, galera, são aí as 5 propriedades de raiz. Voltaremos depois com as operações, na aula 6, operações com raiz, adição, multiplicação e divisão. E qualquer coisa, com contato luizmatematico@live.com. Não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever. Valeu?